Gravação iniciada. Ok, obrigado, senhores. Nós retornamos à sessão do dia 10 de novembro de 2020, sessão da manhã. Nós continuamos analisando os processos que ainda estavam pautados para a sessão de ontem à tarde. O próximo item da pauta é o item 25, é o processo 13.227.720.236/2014-67. O recorrente é J. Alves e Companhia Limitada. O relator, doutor Alain, que eu passo a palavra de imediato. Obrigado, presidente. Esse é um caso bastante simples, uma discussão, bem elementar. Se trata de uma auto-infração de RPJ e reflexos pelo lucro presumido. Os autos de infração de folha de 26 referem-se às diferenças apuradas, comparando-se o devido com base na contabilidade em notas fiscais, confrontando com os valores confessados em DCTF. Quanto à autuação fiscal, a hora recorrente interpôs impugnação, alegando que, após receber o termo de início do procedimento fiscal, imediatamente apresentou o DIPJ retificadora e fez o recolhimento integral dos impostos devidos com juros e multa. Porém, a autoridade autuante os desconsiderou por reputá-los não espontâneos. A DRJ julgou improcedente a impugnação e acórdão assim emendado. Quanto à decisão de primeira instância, a hora recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual, em síntese, reitera as alegações de primeira instância e repete a juntada dos DARFs de supostos recolhimentos efetuados após o início da fiscalização. Requer a nulidade da autuação fiscal preliminar, no mérito que seja reconhecida a extinção do crédito tributário cobrado na presente autuação fiscal. Passando ao voto, não assiste razão recorrente. Segundo alega o seu recurso voluntário, aqui eu vou me abster de ler o que tem nesse quadro, porque eu basicamente já resumi, né? Pois bem, como bem explicado na decisão de primeira instância, a fiscalização não deve abater, como de fato não abateu, no cálculo do devido no auto de infração, eventuais recolhimentos efetuados pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal. Isto porque resta descaracterizada a espontaneidade da parte do contribuinte quando efetua recolhimentos após saber que está sendo fiscalizado. Neste caso, será devida a multa de ofício, ainda que os recolhimentos tenham sido feitos na íntegra no curso do procedimento fiscal. Quanto à diferença lançada referente ao principal dos tributos devidos, esta também não pode ser exonerada, por dizer respeito à necessária constituição formal do crédito tributário. Contudo, esta parte será extinta automaticamente quando, após o trânsito em julgado, os valores recolhidos pela recorrente já no curso da fiscalização forem encontrados pelo sistema com base nos seus respectivos códigos do tributo e período de apuração e alocados ao devido lançado no auto de infração. No mais, feitos esses esclarecimentos, a decisão da DRJ deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento como voto. Ou seja, é uma discussão essencialmente de espontaneidade, que ele foi lá, depois que a fiscalização iniciou, ele retificou da IPJ e recolheu, mas enfim, o auto de infração vai acontecer do mesmo jeito, né? Se ele não impugnasse nada, o valor que ele recolheu, depois de iniciado o procedimento fiscal, ele encontra o auto de infração e reduz na parte do principal. Ele vai pagar, de qualquer maneira, a multa, os acréscimos moratórios, uma outra questão. Obrigado, doutor Alain. Colegas, alguém quer comentar algum fato, alguma coisa? Acho que ficou claro, né? Só uma perguntinha, porque a única ressalva assim, que eu conheço é no caso em que o contribuinte já havia declarado, né, mesmo que ele não tenha pago, né, ou mesmo o DCDF, ele, de alguma maneira, ele já tinha declarado aquele valor, e aí eu acho que aí caberia aí o pagamento sem a multa de ofício. Não é o caso, não, da IPJ, não. Tá mudo. Ele retificou. Não se fala da DCTF, mas fato é que ele próprio alega que retificou a DIPJ. Quando ele alega que retificou a DIPJ, há de convir que isso deve estar em sintonia com que a DCTF dele estava em consonância com a DCTF anterior, né? Entendi. Se ele retificou a DIPJ depois do início da ação fiscal. Isso. Porque se ele já tivesse a DIPJ, mesmo que ele não tenha apresentado a DCTF, ele tinha ainda uma chance ali de pagar sem a multa de ofício. Né? Mas são 60 dias, né, cara? Tem um prazo aí para... Tem uma discussão sobre essa. 20 dias, né? Já é uma coisa... Iniciado em fiscal 20 dias. É 20, é tão difícil a gente ver isso, é verdade. Existe essa previsão também.
20 dias após iniciar a ação fiscal. Mas isso acabou perdendo um pouco a finalidade, porque o que está declarado não enseja lançamento, né? Não tem direito, né? É da IPJ, mas é que ele recebeu depois. Senhores. Eu acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho também, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o 26, é o processo 16.327.000.257/2004-51. Banco BCN S.A., o doutor Alain, também um relator, a quem eu passo de imediato a palavra. Obrigado, presidente. Essa também é uma questão bastante tranquila, é uma discussão sobre autuação fiscal de multa isolada por recolhimento de R-fonte após o vencimento, porém sem acréscimo de multa moratória, né? O contribuinte foi lá, efetuou o recolhimento após o vencimento, não recolheu a multa moratória e foi autuado por não ter recolhido a multa moratória. Daí ele alega a denúncia espontânea, certo? E chegando aqui no CARF, nós convertemos em diligência apenas para confirmar se realmente ele não haveria confessado esses valores em DCTF, né? E na diligência foi confirmado as folhas 121, que de fato nunca houve nenhum valor confessado em DCTF a esse respeito, de modo que posso passar o voto? Perfeito, Alain, pode continuar. Então, passando ao voto, eu faço referência aqui aos repetitivos, né, do STJ, sobre a denúncia espontânea, sobre, enfim. E, com base no relatório de diligência, eu dou provimento ao recurso voluntário. Nesse caso, desculpe, então, nesse caso, ele não declarou a DCTF, não era débito ainda declarado, né? Então, ele pagou e não tinha declarado ainda, então isso. Se beneficiando da multa de mora. Isso. Sim. Isso tem até um dado interessante, porque se tiver em DCTF, né? E agora, existe também aquela situação, né? Não está em DCTF, mas em algum momento pode ter estado, né? Ele ter retificado a DCTF, e aí tudo isso gera também uma discussão. Então, eu achei melhor converter em diligência, e aí voltou, e aí confirmou. A diligência comprovou que ele não tinha declarado. Isso. Para mim, então, ficou claro, então. Colegas. Doutor Neudson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Alexandre. Também acompanho. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho o relator. Doutor André. Com o relator. Então, acompanho. O relator ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 27, no processo 13.896.903.851/2009-67. O recorrente é BPAR Corretagem de Seguros Limitada. O relator sou eu, tá certo? E o contribuinte apresentou sustentação oral por videoconferência. Por vídeo gravado, desculpa, através de vídeo gravado. Eu vou fazer o relatório, depois eu faço a apresentação do vídeo gravado, e em seguida eu passo para o voto. Então, eu coloquei aí o 27, deixa eu me lembrar qual é desse processo. O ANDECOMP que não foi homologada, a DCTF retificadora foi apresentada após o despacho decisório. O valor retificado confere com o declarado na DIPJ. A DJ julgou em lote, não apreciou a existência da retificadora. Essa é uma questão que ele alega, tá certo? Então, eu vou passar rapidamente no relatório. O litígio decorreu da emissão do despacho decisório BDS para o ERI, não homologando a compensação declarada, né? Certificado o ato na homologação das compensações, o contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, que ele demonstrou e comprovou que o valor do RPJ informado na DCTF do terceiro trimestre de 2004 não foi realmente devido. O valor de 687 indicado na sua DCTF original estava equivocado e já foi corrigido mediante a apresentação de DCTF retificadora. Disse, aliás, que esse valor é o mesmo declarado na sua DPJ. Então, portanto, a requerente inicialmente pleiteia suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento da presente manifestação de conformidade.
Além disso, pleiteia que seja acolhida a presente manifestação de conformidade de modo a ser reformada a decisão ora impugnada, para que, com isso, seja integralmente homologada a compensação. O julgamento do presente processo foi efetuado em conjunto com o processo 2009-98, cujo acordo, a DJ Ribeirão Preto, número tal, encontra-se assim emendado. Então, o acordo tem lá, a restituição tal qual a compensação pressupõe a existência do crédito devedor para com o credor. No momento que o sujeito passivo não retificou a DCTF, não fez com que se materializasse junto à administração tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido. Notem claramente aí o problema que já ocorreu, ele vai questionar, né? Porque ele retificou após o despacho decisório. E o fundamento da DRJ é que não foi retificada a DCTF, ok? Então, ele depois recurso voluntário, que era, na realidade, ele repete, né, que foi o que foi declarado em DPJ. Então, já ao contrário do que foi alegado no acordo recorrido, a recorrente retificou tempestivamente a DCTF do terceiro trimestre, tendo transmitido a retificadora na data tal, antes do decurso prazo de 5 anos, já que a DCTF original foi transmitida na data tal. Aí ele vai, o mero pacífico, o mero equívoco do preenchimento de obrigação acessória, que inclusive já foi regularizado, não justifica o não reconhecimento do crédito e a não homologação da compensação realizada pela recorrente. Esse, inclusive, é o entendimento do atual Conselho. A própria legislação prevê que a DCTF retificadora possui os mesmos efeitos da DCTF retificada, a fim de não prejudicar o contribuinte de boa-fé que cometeu um equívoco ao preencher a declaração, tal como ocorreu com a recorrente. É possível retificar a DCTF mesmo após a ciência do despacho decisório. Aí ele conclui, fica demonstrado que o acordo recorrido deve ser reformado, pois desconsiderou os documentos e argumentos expostos pela recorrente, que comprova que a divergência a respeito do crédito utilizado na compensação e discussão decorre de mero erro de preenchimento de DCTF, que já foi regularizado antes mesmo da apresentação da manifestação de conformidade, não deixando dúvidas acerca da existência. Diante do exposto e considerando a comprovação da validade do crédito utilizado na compensação realizada, a recorrente pleiteia seja dado integral provimento à recurso voluntário, que se determine a reforma do acordo e se homologue a compensação. Ele recorreu e reiterou o pedido de sustentação oral, tá certo? Esse pedido de sustentação oral foi feito por intermédio de vídeo gravado, senhores, e agora eu vou reproduzir, tá certo? Esse eu acho que não deu problema, não. Boa tarde, senhor presidente e relator. Boa tarde, senhoras conselheiras e conselheiros. Inicialmente, eu registro que eu falo em nome da BBPAR Corretagem de Seguros em relação aos itens. Boa tarde, senhor presidente e relator. Boa tarde, senhoras conselheiras e conselheiros. Inicialmente, eu registro que eu falo em nome da BBPAR Corretagem de Seguros em relação aos itens 27, 28 e 29 e 31 da pauta. Em relação aos 3 primeiros itens, trata-se da questão da possibilidade de retificação de uma DCTF posteriormente à prolação do despacho decisório. O que ocorreu nesses casos é que o contribuinte processou o PERDECOMPS apontando um determinado crédito, mas por uma questão de um vício formal, esses créditos não estavam corretamente refletidos na DCTF. Logo após o despacho decisório, o contribuinte fez a retificação dessa DCTF e ali, então, apontando o crédito de uma forma consentânea e comprovando a sua liquidez e certeza. O acórdão recorrido, todavia, entendeu não ser possível essa retificação de DCTF posteriormente ao despacho decisório. E aqui é interessante notar que esse foi o único fundamento para a recusa da homologação dessas compensações. O acordo recorrido, inclusive, ele diz que se não fosse essa retificação, no seu entender, extemporânea, o crédito deveria ser aceita e a compensação homologada. E aqui eu até abro aspas para deixar muito claro essa posição do acórdão recorrido. Se retificada a DCTF antes do despacho decisório, bem como antes da extinção do direito da contribuinte, ao meu sentir, em análise preliminar, não haveria como negar a compensação ora analisada. Portanto, uma vez afastado a impossibilidade dessa retificação, deve esse colegiado, desde logo,
homologar essa compensação, já que não há nenhum outro óbice à existência e reconhecimento desse crédito. Nesse sentido, inclusive, eu cito o acórdão desse colegiado 1201-003-679, no sentido de que deve sim ser aceita essa retificação de DCTF, não sendo extemporânea pelo simples fato de ter sido feita posteriormente ao despacho decisório. Pois bem, indo adiante, já para o item 31, nesse caso temos uma apuração de um saldo negativo, onde foram consideradas compensações de estimativas que estão sendo discutidas em outros processos. O acórdão recorrido entende que esse simples fato de haver essa discussão das estimativas em outro processo tornaria o saldo negativo sem a liquidez certeza e sem a possibilidade de sua consideração nesse processo. Essa também é uma matéria que já possui diversos precedentes no âmbito do CARF, inclusive da Câmara Superior, no sentido de que a existência dessa discussão da estimativa em outros processos não impede a formação e a consideração do saldo negativo nesse processo, ora em julgamento. Aqui eu cito o acórdão da Câmara Superior 9101-005-116, no sentido de que essas compensações, essas estimativas, melhor dizendo, devem ser consideradas no cómputo dos saldos negativos, e cito também diversos outros precedentes de diversas turmas, a exemplo do acórdão 1401-004-156, o 1402-004-468 e o 1302-004-835, todos no sentido de que deve sim ser considerado a estimativa do saldo negativo nesse processo, até sob pena de haver uma cobrança em duplicidade, caso seja glosado aqui o saldo negativo e lá a mesma estimativa. Então, com essas breves considerações em relação a esses 4 processos, o contribuinte pede o provimento do seu recurso voluntário em relação a todos eles, com a homologação desde logo, sem necessidade de retorno do processo à origem. Com essas considerações, eu desejo a todos uma boa tarde e meu muito obrigado. Bom, colegas, eu vou agora passar para o meu voto, tá ok? O 27, 28 e 29 estão exatamente iguais, é a mesma situação, meu voto é idêntico, eu vou mostrar para os senhores. O 31 é uma questão diferente, é uma outra matéria, tá certo? Mais uma vez, recapitulando, ele retificou a DCTF depois do despacho decisório e a decisão da DRJ simplesmente aceitou que se a DCTF não estava retificada, não dava como homologar, para homologar, tá ok? Bom, no meu voto, a primeira parte que ele fez o pedido de sustentação oral, eu vou pular, até porque ele já foi mantido esse direito dele. Vou passar para o mérito em si. O litígio envolve situação em que o direito creditório não foi conhecido, tendo em vista que o valor pago foi integralmente utilizado para amortizar o valor declarado em DCTF. Em sua manifestação de inconformidade na peça recursal, o contribuinte alega que se tratou de erro no preenchimento da DCTF, tendo inclusive apresentado declaração retificadora. Compulsando-se os autos, verifica-se que procede o argumento da defesa, dado que os documentos das folhas 52 e 53 comprovam que a DCTF retificadora foi entregue em 27 de maio de 2009, dentro do prazo de 30 dias da ciência do despacho decisório, que ocorreu em 29 de abril de 2009. Os extratos a seguir, o extrato, né, os extratos, botei aqui, os extratos a seguir comprovam tal assertivo, né? Então, eu peguei, está aqui a data, 27 de maio, está aqui a DCTF retificadora, tá ok? Apesar disso, a autoridade julgadora de primeira instância deferiu o pleito nos seguintes termos: trecho extraído do acordo da DJ Ribeirão Preto, cujos fundamentos foram utilizados para o presente processo. Então, ele tomou com base do outro processo que eles julgaram em lote, né? Esse é o problema de julgamento em lote. Eles fizeram um julgamento em lote que não necessariamente se aplicava a todos os casos, e é o que me pareceu que foi o que aconteceu. Então, ele diz claramente, diante do exposto, considerando que o contribuinte não retificou a DCTF, tudo é claro, ele partiu de uma premissa que está equivocada. Como se pode observar, há um evidente descompasso entre os fundamentos utilizados pelo autor julgador de primeira instância e as alegações do contribuinte, já em sede de manifestação de conformidade. Cabe aqui trazer à colação o entendimento mantido pela Receita Federal por intermédio do parecer normativo COSIT 2/2015.
Então, esse parágrafo, eu já citei para os senhores várias vezes, né? Então, ele diz claramente, ó, não há impedimento que a DCF seja retificada depois de apresentada a PEDECOMP. Em seguida, é o seguinte, retificada a DCTF depois do despacho decisório e apresentada a manifestação de conformidade, a DJ poderá abaixar em diligência a DRF, etc. e tal, ok? Como se vê, a decisão da RJ de Ribeirão Preto, além de não ter se pronunciado sobre matéria expressamente questionada pela defesa e sobre os elementos de prova anexos junto à manifestação de conformidade, foi contrário ao entendimento mantido pela própria administração tributária sobre o assunto. Ao tratar das hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal, o artigo 59.2 do decreto 7065 expressamente estabelece que são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade competente por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Resta evidente, pois, que a referida decisão, por não ter enfrentado todos os pontos abordados na impugnação, deve ser considerado nula, por sistemamento de direito de defesa. Com efeito, uma vez reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos apresentados pelo contribuinte em seu recurso voluntário. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ de Ribeirão Preto para que outra seja proferida, abrangendo todos os aspectos abordados na peça impugnatória. É como o voto, senhores. Esse, o 28 e 29, são exatamente iguais. Doutor Alain, a palavra está com o senhor. Não, presidente. Ficou com a mãozinha levantada, não? Não. Desculpa, eu olhei aqui, engraçado, pareceu uma luzinha aí. Não, foi porque eu estava com o microfone aberto e apareceu. Entendi. A luz foi do seu som, não foi da pedida de palavra, né? Bom, posso voltar ou querem comentar alguma coisa? Claro que podia olhar o mérito. Poderia, eu acho arriscado, né? Nunca se tem certeza absoluta. Houve um flagrante erro, descompasso da decisão, tá entendendo? Há um parecer normativo, ele não nos vincula, mas vincula a DRJ. Eles eram para ter aprofundado, iniciado diligências, e eu não vi, eu achei temerário me aprofundar nessa questão, tá entendendo? E vai que eu decido em não dar provimento, tá certo? O que estaria também prejudicando o contribuinte, tá certo? Por isso que eu decidi dessa forma. Para mim pareceu bem claro. Eu estou dando uma olhada aqui, Ricardo, porque, assim, anular a decisão da DRJ, para mim, assim, é um ato bem muito forte. Eu só gosto de anular quando tem algo, assim, um vício, assim, muito forte, né? Aqui, me parece que o erro da DRJ foi ter considerado que ele não retificou a DCTF, né? Embora ele tenha retificado a DCTF. Julgar em lote, né? Pois é. Embora ele tenha retificado após o despacho decisório, né? Antes ele não tinha retificado, né? Não, mas do despacho, não, né? Antes da manifestação de conformidade já tinha a DCTF retificadora. Veja bem. Pois é, eu entendi. Por isso que eu falei despacho decisório, eu falei manifestação. Então, assim, o erro da DRJ está em não ter entendido que ele não tinha retificado a DCTF. Jogar em lote, né? Ele se baseou no embora ele tenha retificado a DCTF. Então, é um erro na apreciação aí das provas. Não apreciou a prova, né? Nem erro de apreciação da prova, ele não apreciou, né? Na realidade, eles não julgaram a manifestação de conformidade, né? É aquele julgamento em lote, né? O que é que eles fazem, tá entendendo? Eles pegam um minuta padrão, selecionam processos supostamente iguais e saem o despacho. Essa decisão é totalmente em descompasso com a defesa do contribuinte. Eu não vejo como mantê-la, tá entendendo? Na minha visão. Eu acho que eles partiram de uma premissa equivocada, né, presidente? Já partiu de uma premissa equivocada, né? Eu acho muito complicado eu partir e aceitar esse tipo de comportamento, né? Até porque, por uma questão educacional, quer dizer, passou o trabalho todo para o CARF, uma matéria que não foi apreciada, e flagrante o erro, né? Para mim, eu não vejo como, né? Mas é uma decisão colegiada, se eles ficam à vontade. Eu só quero dar uma olhada aqui um pouquinho no acordo.
instantinho, por favor. Ok. Direita. Pois é. É que eu estava, enquanto eu olho aqui, deixa eu colocar aqui o meu ponto. Assim, não seria mais. É o seguinte, esse saldo negativo, essa questão, essa situação fática, a gente já jogou algumas vezes, né? Ele errou na DCTF, e a gente, se não fosse a gente tem mandado para a DRF fazer, analisar o mérito, certo? O que eu estou vendo? O fato da DRJ, o que a DRJ vai fazer? Ela vai ter que, no caso, assim, o que tudo indica, ela vai ter que baixar em diligência para a DRF e julgar de novo. Né? Aí eu estou... Será que não seria assim mais proveitoso a gente mandar para a DRF faz um despacho decisório. Eu não concordo. E aí ela já vai... A DRJ vai analisar de novo, já com a manifestação gente, da DRF, não. E, com licença, e já com a manifestação novamente do contribuinte, uma nova manifestação de conformidade, entende? Porque aí repara o erro, né? Repara o erro. O erro está na decisão, Nilson. O erro está na decisão da DRJ. Está querendo ganhar tempo, né, Nilson? Fazer já direto, mandar para lá que já resolve na origem. Legal para ele. Eu também acho que é muito parecido, porque na hora que eu li, me deu essa sensação. O que vai fazer na DRJ? Nada. Ele vai tudo, vai fazer tudo. Como não vai fazer nada? Eu estou dizendo que eles analisam, inclusive, o mapa de diligência. De repente, as provas do processo já são suficientes, está entendendo? Eu acho muito interessante, por economia, eu não vejo a base legal de eu mandar para uma diligência para depois a DRJ julgar. Isso me perdoe, eu não vejo. Não é diligência, é o retorno dos autos à unidade de origem. Não é o quê? Não existe erro da unidade de origem inicial, o erro é da DRJ, o processo tem que voltar para eles, eles têm que produzir a decisão. Ô, Nilson, naquilo que você estava dizendo, isso não seria aquele caso, dentro do que você, não sei se eu estou antecipando o seu pensamento, quando a nulidade pode ser aproveitada em favor do contribuinte, nós acabamos de julgar, então tem uma nulidade. Então eu supero essa nulidade para dar provimento parcial para que os autos retornem à origem para que seja feito um novo despacho decisório. Seria essa linha que você estaria caminhando? O artigo 59... Acho que é isso. Permite essa análise, permite que a autoridade julgadora determine a providência para reparar ali o erro, né? Então, assim, mesmo reconhecendo essa nulidade, a gente pode entender que o erro pode ser reparado dessa forma, no meu entendimento. Eu entendo, Ricardo, certo? Que a DRJ errou, com certeza, eu acompanho, não estou divergindo nesse quesito aí, certo? E também acho que a DRF não errou também. Não é caso de nulidade do despacho decisório. É aquela situação que a gente já julgou vários, certo? O contribuinte errou na DCTF e a gente tem que apreciar agora, superar esse erro da DCTF, certo? E a administração e aí se propõe algo, fazer o quê? E, o que a gente tem proposto voltar para a DRF, entende? Ok. Voltaria aí o caminho. Ok, eu vi seu ponto de vista. Colegas, mais uma vez, eu reforço, eu não vejo base legal nenhuma para chegar agora. Olha, DRF, faça uma diligência, depois vai para a DRJ. Quem vai decidir a DRJ? Quem vai decidir? Deixa eu falar, companheiros. Vocês falam, eu fico calado, e vocês pensam que eu concordo com tudo que vocês falam. Tá certo? Deixa eu lhe pedir, por obséquio, se há uma pessoa que respeita a palavra dos outros, sou eu, tá certo? Então eu peço educadamente com os colegas, quando eu tiver expondo o meu ponto de vista, vocês podem discordar, depois vocês voltam, podem dizer o que é, pode achar errado o que é, mas saibam ouvir, porque ouvir vale ouro, tá entendendo? Desde que a gente ouve, a gente muda totalmente o ponto de vista, tá certo? Eu vou dizer mais uma vez, eu acho que houve um erro flagrante da DJ, não é um erro ocasional, não. Ele não apreciou a manifestação de conformidade. Então, isso para mim é um caso claro e flagrante de cesseamento de direito de defesa, essa decisão tem que ser anulada. Eu não vejo como convalidar. Eu teria uma hipótese de convalidar o seguinte, eu podia decidir no mérito, mas é muito arriscado. Para decidir no mérito, eu mandar para diligência. Então, eu não concordo com isso, de eu decidir no mérito agora. Qual seria outra opção? Por que eu não concordo com essa tese? Eu vou agora mandar para a autoridade local. Vou mandar ele fazer o quê?
Para fazer uma diligência de quem vai julgar outra pessoa, eu não vejo também base legal. Com a devida vênia, respeito demais esse ponto de vista de vocês aí, vocês já falaram muitas vezes, na minha visão puramente pessoal, não me convence, tá certo? Eu acho que quem tem que o processo tem que ir para a DJ tem que analisar as provas, se for o caso, ela está obrigada, pelo parecer normativo, a determinar a diligência, os exames que ela acha que é necessário para formar a convicção dela. Uma vez decidido isso, ela julga, se houver caso de recurso, o processo vem para cá. Eu não vejo como a gente suprimir essa instância. Não vejo como suprimir essa instância e não vejo como a gente determinar uma diligência para ser julgado por outra pessoa. E terceiro, eu não vi erro nenhum da autoridade local para mandar ela começar de novo. O retorno dos autos para a DRF, para mim, só faz sentido se ela, por uma prejudicial, ela considerou que estava prescrito, não apreciou o mérito. Mas no momento que ela produziu a decisão dela, na minha convicção, aquela decisão estava perfeita. Por que aquela decisão estava perfeita? Porque o contribuinte não tinha retificado a DCTF. E é dado a ele, a partir daí, a manifestação de conformidade. O que foi que o contribuinte fez? Ele apresenta a manifestação de conformidade, dizendo, olha, está aqui, eu retifiquei minha DCTF, cometi um erro. A DRJ chega e diz o seguinte, como ele não retificou a DCTF, eu não vou apreciar nada. Então, não julgou nada. Eu sei por que acontece isso, porque eles fazem julgamento de lote, tá certo? Eles fazem isso para mim, esse julgamento está errado. Eu sempre tive várias restrições disso, mas parcialmente, fatalmente, eles fizeram. Então, na minha convicção, eu não vejo outra saída, senão esse processo voltar para a decisão de primeira instância, e a partir daí retornar o recurso voluntário, tá certo? É o meu ponto de vista, a partir daí os senhores podem falar à vontade, o doutor Neuso pediu a palavra, e depois a Gisele, e podem ter certeza, vão ser devidamente respeitados por mim, ok? Primeiro o doutor Neuso, depois a doutora Gisele. Obrigado, senhor presidente. Desculpe ter interrompido na sua fala. Primeiro de tudo, assim, eu não propus uma diligência à DRF, não é isso. Né? O que eu coloquei, compartilhei com a turma para que a gente debatesse, certo? É a possibilidade, mesmo diante, certo, desse vício no julgamento da DRJ, certo? Eu coloquei aqui em debate a possibilidade, certo, da gente superar a questão do erro da DCTF do contribuinte aqui, certo? Ou seja, analisando o mérito, como o FGM falou, né? Tem uma nulidade? Tem. Mas a gente tem uma nulidade, a gente pode ainda analisar o mérito se for em vantagem do contribuinte, certo? Então, em vantagem do contribuinte, a gente reconhece o erro dele na DCTF e a providência que a gente vem adotando é retornar à DRF. Eu digo assim que o despacho decisório da DRF, eu concordo que ele não tenha nenhum vício, né, que dê ensejo à nulidade, não tem. Mas ele não é perfeito. Certo? Por que ele não é perfeito? Porque ele foi prolatado com base em um dado errado, que é a DCTF do contribuinte, que a gente, eu acho que pode reconhecer que está errado. Então, foi uma decisão prolatada com base em uma informação errada. Essa decisão não está perfeita, certo? Então, isso dá ensejo a esse retorno. Assim como é feito no caso de uma decadência ou de outras questões que impedem a análise, embora essa não seja a ciência preliminar, mas entendo que há aí uma equivalência, tá certo? Então, minha palavra foi só para esclarecer a proposta, né, que eu estou colocando aqui para a turma. Obrigado. Doutora Gisele, a palavra está com a senhora. Perfeito, Neilson. Acho que não é diligência mesmo, é o dispositivo de prática que a gente coloca no sentido de determinar o retorno dos autos à unidade competente para análise do mérito, direito creditório, a partir dessa DCTF retificadora, né, porque a partir daí, sim, a gente vai ter um despacho decisório ou não, a situação vai se resolver de uma forma célere, a DRJ, ela teria que, de qualquer forma, ela, sim, se mandássemos para a DRJ, provavelmente diligenciar para a DRF, e é isso. Então, eu acho que deve ser, né, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice,
a intimar eventuais documentos complementares. Eu acho que é bem a linha que a gente já vem adotando, não vejo muita diferença nesse sentido. É isso. Colegas, alguém mais quer fazer algum comentário ou posso colocar em votação? Doutor Nilson, dê o seu voto. Então, senhor presidente, eu vou abrir divergência no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, ser determinado o retorno dos autos para a DRF, para que ela aprecie novamente a compensação do contribuinte, agora os olhos da DCTF retificadora, né, considerando que o contribuinte apresentou essa DCTF, a original tinha um erro, né, a gente supera esse erro e manda para a DRF. E a questão da nulidade, né, como eu já falei, mesmo reconhecendo a nulidade, pode ser também por reconhecer essa nulidade, né, mas apreciar o mérito e, no mérito, reconhecer o erro do contribuinte, que é mais vantajoso para ele. Né? Essa é a proposta. Doutora Gisele. Acompanho a divergência, presidente. Doutor Alain. Presidente, peço vênia para acompanhar a divergência. Perfeito. Doutor Alain. Doutor Alexandre. Também acompanho a divergência, presidente. Doutor Efigênio. Também, presidente, peço vênia e acompanho a divergência. Doutor Jefferson. Acompanho a divergência, presidente. Doutor André. Presidente, vou acompanhar a divergência. Perfeito. Então, deixa eu ver como é que ficou aqui, para se eu estou anotando correto. Acorda os membros do colegiado, com maioria de votos, em determinar o retorno dos atos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se a PDCOM retificadora, retornando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. É aquele texto que vocês colocam, é isso? É isso que vocês querem? Perfeito. Perfeito. Aí deixa eu aqui só dizer, vencido... Pois não, doutor Nilson, diga lá. Só faltou dizer que é dar provimento parcial ao recurso voluntário. Por unanimidade. Dar provimento, tá certo, faltou mesmo. Parcial, para determinar, a qual dos membros já por maioria de votos, em dar provimento parcial para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se a PDCOM retificadora, retomando-se a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Está certo? Sim. É, senhor presidente. Perfeito. Pois não. É DCTF retificadora, né? É Acho que aí tem é DCTF retificadora. A DCTF retificadora, exatamente. DCTF. É o voto. DCTF, porque eu peguei copiado de um outro que era um PDCOM. Quando vocês falaram que eu vi que o voto de vocês era esse, eu fui lá e já copiei. Mas outro voto. Então, considerando-se a DCTF retificadora, retornando-se a partir do novo despacho decisório. Vencido o conselheiro Ricardo Antônio Carvalho, o relator, né? Vencido o relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de dar provimento parcial, votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, determinando o destorno dos autos da DJ Ribeirão Preto para que outra seja proferida, abrangendo todos os aspectos abordados na peça impugnatória. Senhores, quem quer proferir o voto vencedor? Designado para proferir o voto vencedor, quem? Pode ser eu mesmo. Eu combinei neutro. Né, neutro? Gisele Parra Bossa. Perfeito. Designado para proferir o voto vencedor, a conselheira Gisele Barra Bossa. Fez a sustentação oral o doutor Luiz Roberto Romano, tá certo? E esse processo foi julgado na sessão de 10 de novembro de 2020. Só um minuto, senhores, porque essa mesma decisão, ela vai valer para os itens 28 e 29, viu, gente? Estão iguais, vocês podem pegar aí que eu coloquei, é a mesma situação, tá certo? É como eu falei para os senhores, esse foi um julgamento em lote, por isso que eu entendo que há um erro da DJ e eu não vejo como manter uma decisão dessa forma.
Então, eu vou copiar, se for com autorização dos senhores, a decisão 28 a 29, tá ok? A autorização do colegiado nesse sentido? Sim, de acordo, professor presidente. Todos concordam? De acordo, presidente. Obrigado. Deixa eu ver aqui. 28 e 29. Bepá. 27 também. Todos ficaram. Retorno dos autos, etc. Designado, vencido, Ricardo. Designado, professora Gisele. Fez a sustentação oral. 28, 29. Eu vou passar agora, senhores, para o item 31. Ele já fez a sustentação oral. Se os senhores não estiverem lembrados, eu posso até reproduzir novamente. Ele falou na sustentação oral dele, ele falou nos itens 27, 28, 29 e 31. Por isso que eu vou pular o item 30, também que é do mesmo contribuinte, e peço para os senhores abrirem um acordo, é o item 31 agora. Tá certo? Deixa eu ver aqui, o 27, o 28, o 29, eu estou fechando, são iguais. Deixa eu me lembrar desse item 31. O 31 é o seguinte: fonte de compra não homologada é saldo negativo de RPJ. Parte do imposto derretido da fonte não comprovada, estimativas cuja compensação não foi homologada. O contribuinte alega que irá apresentar comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora e quanto às estimativas compensadas por DECOMP. É a aplicação do parecer normativo 2/2018, tá certo? Então, a questão é basicamente essa, né? Na composição do saldo negativo, não foram confirmadas integralmente aquelas parcelas, né? Ficou uma parte de DECOMP, outra parte de imposto de renda retido na fonte, se não me falha a memória. A DJ Regibrão Pedro considerou improcedente a manifestação de inconformidade, tá certo? No recurso voluntário, ele apresentou basicamente os mesmos argumentos já expostos de manifestação de inconformidade, requerendo ao final que ocorreu a decadência do direito do fisco questionar o saldo negativo do RPJ apurado em 2005, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. O recolhimento da fonte no valor de 19.181,72 deve compor o saldo negativo do ano de 2005. A estimativa discutida no processo número tal foi o que ele comentou, estão lembrados? Na sustentação oral dele, ele comentou nessa estimativa. Foi objeto de compensação cujo débito foi integralmente quitado no refis, devendo, portanto, ser computado no saldo negativo. As duas outras estimativas impugnadas, também objeto de DECOMP, ainda estão em discussão administrativa, e para evitar a duplicidade de cobrança, e considerando que compensação é forma de extinção do crédito tributário, deve-se, no termo da jurisprudência desse CARF, também determinar o cômputo desses valores no saldo negativo. Diante do exposto, a recorrente pleiteia seja dado integral provimento ao recurso voluntário para reformar o acordo reconhecido, reconhecendo a integralidade do saldo negativo do RPJ atuante de 2005, homologando as compensações de discussão nesses autos e, consequentemente, cancelando-se integralmente a exigência fiscal formalizada no despacho decisório número tal. Senhores, esse é o relatório. Se os senhores quiserem, eu reproduzo novamente a sustentação oral. Se me autorizarem, eu passo para o voto. O que é que o colegiado deseja? Vou passar para o voto, então. Decadência do direito de o fisco contestar o saldo negativo de 2005. De acordo com a recorrente, a Fazenda teria o prazo de 5 anos para homologar os valores declarados pelo contribuinte em suas declarações fiscais, por força do disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Assim, considera que possui direito ao crédito de RPJ no valor de R$ 376.127,23, tendo em vista não ter sido contestada em tempo hábil as compensações e recolhimentos efetuados em 2005, os quais geraram saldo negativo, tal saldo negativo. Não concordo com esse entendimento. Não se deve confundir o ato para a construção do crédito tributário pelo lançamento com a atividade de apreciação de existência de direito creditório pleiteado em PERDECOMP. No primeiro caso, as normas tributárias esculpidas no CTN, artigo 173 e parágrafo 4 do artigo 150,
estabelece um prazo de 5 anos, fim do qual se extingue o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário para o lançamento. Tal decurso de prazo não tem um condão de validar os atos praticados pelo contribuinte, apenas impede que se torne exigível a obrigação não adimplida e ou compensada espontaneamente. A decadência aqui referenciada é a perda do direito de constituir o crédito tributário, ou seja, de lançar, pelo decurso de prazo. Se o lançamento é condição de exigibilidade do crédito tributário, a falta desse ato implica a impossibilidade de o sujeito passivo cobrar o crédito tributário. Então, tirei do livro do Luciano Amaro. Por sua vez, no caso de compensação, as normas tributárias determinam que o direito creditório seja líquido e certo, artigo 170 do CTN. A limitação temporal está relacionada ao direito de contribuinte requerer a utilização desse crédito, artigo 68, e ao prazo que a Fazenda Pública dispõe para se homologar a compensação, que é o parágrafo 5º do artigo 134 da Lei 9.430. Esses prazos só têm como um período de tempo considerado, todos de 5 anos, mas diferem substancialmente quanto ao direito de se extinguir e o termo inicial de contagem. Essa questão foi muito bem enfrentada no acordo da DRJ Ribeirão Preto. Eu acho que eu não preciso ler, eu citei mais como reforço argumentativo. O voto está muito bom da DRJ Ribeirão Preto. Rejeito-se, pois, os argumentos da defesa nesse sentido, de questão de decadência. Sobre a goza do imposto de netido na fonte, com valor de 19.181. A recorrente alega que o valor gozado se refere a pagamento efetuado pela empresa Icatu Radfor Capitalização S.A., exatamente no valor de 19.181,73, o que dispensaria outros elementos de prova. Então, o argumento não tem base legal. De acordo com a legislação tributária, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de imposto de renda de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Eu citei aqui o artigo 55 da 7.450, né? Se o contribuinte possuir comprovante de retenção, etc. e tal. Relevante assinalar que a falta de informe de rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras na DIF. Esses são os instrumentos hábeis a testar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivada pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido. Além disso, para validar a dedução, conforme expressa a discussão do parágrafo 2º, do artigo 2º, parágrafo 4 da 1430, é necessário também que seja feita a prova de regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes. Aí eu cito aquilo ali, parágrafo 2º, e cito aquela súmula 80 do CARF, né? Com efeito, somente com a apresentação do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora ou da DIF e a comprovação do regular oferecimento à tributação da receita correspondente, é que o contribuinte faz jus a deduzir o imposto de renda, o RF do imposto de renda apurado no período. Nenhuma das duas condições foram comprovadas pela interessada. Registro, por fim, que, apesar de o contribuinte ter pleiteado a posterior juntada de informe de rendimento, questão por ele aventada, inclusive quando a apresentação de manifestação de conformidade, compulsão dos autos, verifica-se que nenhum documento foi anexado pela recorrente nesse sentido. Mantém, portanto, a glosa de 19.181. Sobre as parcelas das estimativas compensadas. De acordo com o despacho decisório, não foram confirmadas as seguintes parcelas de estimativas compensadas para compor o saldo negativo de 2005. Aí estão aqui, né? Esses 3 DECOMP, está certo? Então, DECOMP não homologado, e são esses valores que seriam estimativas e não foram confirmados. Analisando os documentos acostados pela defesa e tendo por base o entendimento atualmente mantido pela Receita Federal sobre o assunto, reconheço a parcela do crédito aqui discutido, pelos seguintes motivos. PEDECOMP número tal. A declaração de compensação compunha o processo administrativo número tal, né, final de 2009-19, que foi integralmente quitado, estando o processo arquivado, conforme fazem prova os documentos a seguir fotocopiados, né? O processo encerrado e tem aqui valor extinto, tá certo? Segundo, PEDECOMP tais e tais. Referidas declarações estão sendo analisadas nos processos administrativos final 2009-67 e 2009-12, respectivamente. Embora referidos processos ainda estejam pendentes de decisão definitiva na esfera administrativa,
a matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a publicação do parecer normativo 2 de 2018. Nos termos deste parecer, se o valor objeto do DECOMP não homologado integrar o saldo negativo da RPJ ou a base negativa da contribuição social, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido. Eu transcrevi aqui o parecer normativo. Como se pode observar, o entendimento da Receita Federal é que, uma vez confessada a estimativa por intermédio do DECOMP, mesmo que não tenha sido homologada, ela pode compor um saldo negativo. Devo registrar que esse não é meu entendimento pessoal para o caso. Porém, partindo da premissa de que a própria Fazenda Nacional considerou que é possível que o valor da estimativa, cuja compensação não foi homologada, possa compor o saldo negativo, deixa de existir litígio para a situação aqui analisada, tornando a presente glosa insubsistente, o que, de uma certa forma, acaba vinculando essa instância julgadora. Por tais motivos, reconheço o direito de um contribuinte. Porque ficou reconhecido 2 vezes, né? Acolho, né? Então, por tais motivos, acolho o direito de um contribuinte reconhecer os valores de 187 mil e 113 mil. De todo exposto, encaminho meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de 342.742,09, que deverá compor o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2005. É como eu volto, senhores. A palavra está facultada. Presidente. Pois não. Uma dúvida. Eu não entendi quando o senhor disse que isso acaba vinculando a gente. Qual que é o entendimento? Por o seguinte, se eu consigo me expressar melhor. Nós somos um terceiro nessa relação processual. Apesar de eu ser auditor fiscal, neste momento eu não estou trabalhando para a Receita Federal. Nesse momento eu estou trabalhando com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu estou aqui representando a sociedade a partir de uma vaga que existe, que são de componentes da Fazenda Nacional. Mas no momento que eu me desvinculei da Receita Federal, eu estou aqui como terceiro da relação. Veja bem, esse litígio envolve Receita Federal e envolve o contribuinte. Se uma das partes do litígio já aceitou isso, embora eu não concorde, eu não tenho mais nada que me pronunciar. Eu não vejo esse no ponto de vista. Como é que eu vou chegar agora e dizer, não, você não concorda, mas eu concordo? Não, eu acho que perde o objeto. Por isso que eu disse, de uma certa forma, está entendendo? Não pelo convencimento, mas por ser uma das partes do litígio da Fazenda Nacional, que ela diz, olha, eu vou aceitar isso. E ela que está no litígio, não sou eu. Então, se você está aceitando, você está, de uma certa forma, me obrigando a reconhecer, está entendendo? Era a mesma coisa do contribuinte chegar agora com esse não, eu reconheço que eu devo pagar esse valor. Bom, se você reconhece, você está me vinculando também, porque você é parte do litígio e praticamente está confessando. Não sei se o termo é exatamente mais apropriado, Efigênio, mas foi nesse sentido que eu quis expressar. Eu quero dizer, bom, se você é parte do litígio e já está reconhecendo e vai dar esse direito, para mim, entendeu? Presidente, eu entendi o posicionamento do senhor, inclusive, eu ia até a divergência, agora a gente chegou no ponto, né, Nilton? A divergência que nós dois temos. Inclusive, isso aí, o parecer que eu citei no julgamento anterior da questão das multas, falar, se a própria Receita Federal está reconhecendo isso, né? É que é a mesma coisa, a própria Receita. E aqui o senhor eu entendo, foi muito feliz, parabéns, quando o senhor disse assim, olha, esse não é o meu entendimento. Porque eu estou começando a analisar, eu estava pensando isso hoje, foi até extrema coincidência, porque é o seguinte, até para a questão assim de começar a me curvar ao posicionamento do colegiado em determinadas situações. Porque, para mim, e o motivo de eu não concordar com isso é porque, para mim, o crédito não é líquido e certo. Se tem uma coisa pendente, não tem certeza de liquidez naquilo. Né? Então, eu estava pensando, eu não sei, né, de adotar essa linha, porque o próprio órgão... Agora, eu só não entendo que, ao adotar esse posicionamento, isso me vincula, entendeu? Eu entendo perfeitamente o raciocínio do senhor, eu só não entendo que isso seja vinculante. A minha discordância é só com relação ao termo. É questão de semântica, entendeu? Entendi perfeitamente o posicionamento do senhor. É só esse detalhe. Eu vou mudar, talvez. Não. Eu essa palavra. Isso para mim é irrelevante, tá entendendo? Entendi. É o seguinte, de uma certa forma, eu entendi.
Eu entendi, por isso que eu só questionei esse ponto. Porque, como eu estou dizendo, se o contribuinte viesse aqui e dissesse, olha, eu cometi irregularidade, Não, eu aceito isso, ele está me vinculando, está bom. Eu entendi. Sabe por quê? Porque quando eu falo que me vincula, é semelhante ao seguinte: se eu estou na DRJ e tenho um parecer, eu não tenho outra opção. Eu tenho que seguir aquilo. Aqui, se tem um parecer, nós não estamos vinculados. É só nesse sentido, entendeu? Mas eu entendi o posicionamento do senhor. E o termo, para confirmar, o termo que o senhor está usando, vinculado aqui, não é o termo de vinculado da DRJ. É por outras questões. Eu entendi. Não precisa modificar nada. Você vai ver isso, se esse for um problema, não tem problema. Não. Uma forma de dizer, olha, você está praticamente me vinculando, porque você está dizendo que vai aceitar e vai dar esse direito a ele, posso negar aqui, chega lá na revisão de ofício, não, a gente tem direito a isso, não vamos cobrar isso. Então, mas não tem jeito, né, gente? Não é o que eu penso, claro, né? Não é o que eu penso. Posso voltar ou vocês querem comentar, discutir alguma coisa? Acho que está claro, presidente. Você mostrou aqui de forma bem categórica, né, com os DZ, né, com as planilhas e tudo mais, gente. Não, então, doutor Nilson, então. Tá mudo, Nilson. Desculpe. Eu pensava que você ia falar mais aí, falar sobre a divergência e tudo. Não vai. Ou não vai divergir dessa vez? Agora eu sei que está mudo. Eu? Porque é o seguinte, porque a divergência que eu tenho nesse aspecto, né, Nilson, até levantando, acho que nós nunca discutimos isso, né, presidente? É a primeira vez, então a gente é viável. Porque é o seguinte, por que eu divido desse posicionamento, daquele parecer da Receita? E fui vencido várias vezes aqui. Porque é o seguinte, uma das premissas que a gente bate, que a gente está analisando a questão da DECOMP, é a certeza de liquidez do crédito. Então, é o seguinte, como que algo que está pendente de julgamento, eu vou falar que aquilo é líquido e certo? Ah, mas a Receita pegou e fez isso. Agora é o seguinte, então, analisando a questão do direito em si. Então, por uma conveniência, porque eu estou imaginando, não sei se é o caso, suposição. Ah, porque eu vou eliminar litígio e tal. Por trás do litígio tem o quê? Tem um direito. E o que nós estamos discutindo aqui é uma matéria eminentemente de direito. Como que eu posso aceitar que algo é líquido e certo, sendo que ele compensou numa ponta e aquilo está lá na frente, pendendo julgamento? Inclusive, um caso, quando eu trouxe da primeira vez, um negócio que tinha parcelado e tal, eu falei assim, está até se beneficiando do fisco, por quê? Ele compensa, depois parcela aquele valor, e se nunca receber? Ah, mas está no outro processo, eu aceitei. Então, para mim, eu gostaria que alguém me explicasse como que eu posso entender que esse crédito é líquido e certo. E se o que se existe para compensação, e como a razão de restituição, liquidez e certeza. Como que eu posso entender que isso é líquido e certo? Eu gostaria que alguém, por favor, me convencesse e me explicasse isso. Então, eu posso... Passa a palavra. Posso falar, senhor presidente? Ok. Pode falar. Olha, o Efigênio é que capitaneou assim, essa divergência no processo, e eu acompanhei, e tenho acompanhado, né, a gente tem votado mais ou menos nesse sentido, contrário a esse parecer da Receita, certo? Pelo que o Efigênio acabou de argumentar. Só queria acrescentar que, assim, apesar da Receita admitir, a Receita que é parte está admitindo, né, assim, é razoável, assim, esse pensamento de que, então, o julgador deve aceitar a vontade da parte quando ela abre mão ali do debate, da discussão, do debate. Mas assim, eu tenho um argumento contrário a isso, porque, diferentemente no processo civil, em que a manifestação de vontade é livre, a Receita Federal não tem livre vontade, ela é vinculada à legislação tributária. Então, toda manifestação que viola a legislação tributária, entendo que ela não deve ser corroborada no julgamento. E eu entendo que esse parecer viola a legislação tributária, à medida em que ele admite direito creditório que não é líquido e certo.
violando o artigo 170 do CTI, certo? E é por isso que eu acompanhei o FGN, né, e venho acompanhando, a gente está nesse sentido de não reconhecer o direito creditório de compensação homologada. E é claro que aí tem desdobramentos. E nesse caso específico, não existe uma decisão definitiva, né, em relação a essa compensação. Ela foi não homologada, mas está sendo questionada. E aí, nesses casos, acho que a proposta seria de aguardar o resultado desses, considerando que, se não for homologado pelo meu voto, que eu defini, não reconhecer o crédito, mas se for homologado, é claro que tem que reconhecer o crédito, então, nesse momento, não dá para julgar, porque eu não sei se for homologado ou não for homologado. Então, a proposta seria de suspender ou sustar o processo até e vinculá-lo ao processo de julgamento das DECOMPs que estão quitando as estimativas que compõem o saldo negativo que está sendo julgado aqui. Certo? Eu queria trazer isso aí para o FGN. Aí tem esse detalhe nesse caso. E só para complementar, senhor presidente, para terminar, eu fiquei numa dúvida em relação ao fonte. Que suscita duas possíveis maneiras do contribuinte demonstrar a legitimidade do direito creditório, que é o demonstrativo, né, do informe de rendimento, e a DIF. Mas é assim, acho que a gente tem aceitado outras formas de prova, aí vai depender, claro, do caso. A minha pergunta é se ele trouxe alguma outra forma de outra prova. Aqui. É até súmula, né, Nilson? Deixa eu olhar aqui, calma. Eu não concordo, mas posso olhar. Não, é súmula. Isso é súmula. Não, calma. Deixa eu olhar, gente. Não, a gente não está falando da prova, presidente, em si. A gente está falando que essa matéria é sumular. Foi somente com a apresentação do comprovante de rendimento, ou da DIF, a comprovação do regularmente. Eu, pelo menos, eu posso até confirmar no processo, mas quando o meu voto, eu deixei claro que também não foi comprovado o regular oferecimento à tributação, tá certo? Ok? Eu deixei claro aqui, ó. Feito somente com a apresentação do comprovante de rendimento, de fato pagador ou a DIF, e a comprovação do regular oferecimento à tributação da receita correspondente, é que o contribuinte faz jus a deduzir do imposto de renda da fonte da renda apurada no período. Nenhuma das duas condições foram comprovadas pela interessada, tá certo? Se houver alguma dúvida, a gente pode pesquisar o processo, mas da minha cabeça eu devo ter pesquisado e não tinha no processo, ok? Súmula 143. Não, tá certo. Não, é porque a dúvida me veio por conta somente, já que a gente tem aceitado outras formas que não essas duas. E por isso que eu tinha trazido outras, mas eu disse que ele não trouxe. Não, pelo que eu coloquei, tá entendendo? Eu posso até olhar, mas normalmente eu olho o referado lá na tributação. Ele não falou nisso, né? Ele falou na sustentação oral, ele falou da DECOMP, né? Do saldo negativo, se vocês estiverem lembrados. Doutora Gisele, a senhora está com a palavra. Presidente, eu concordo com o seu posicionamento, eu sei que você não concorda com o parecer da Procuradoria, mas você, sim, entende que realmente deve ser aplicado. Eu também, a gente já enfrentou essa questão, diversas oportunidades, né, FGN? É grande divergência. Eu acho que o valor da estimativa cuja compensação não foi homologada, ele pode compor o saldo negativo. Então, aqui eu estou muito tranquila com a sua colocação, presidente. É claro que eu trago uma razão de decidir um pouco mais, né, em linha de desenvolver essa questão do parecer, mas eu estou de acordo. Realmente, minha única dúvida era por conta das provas, né, mas você falou que se quer o oferecimento à tributação, ele também comprova, então ainda que ele tenha trazido outros elementos de prova, além da DIRF, né, que nós aceitamos,
o mesmo dos informes de rendimento. Você confirma, né, presidente, nesse sentido, porque esse é um ponto... Eu confirmo. Podemos olhar, se houver desconfiança, a gente abre o processo. Não. Eu coloquei expressamente, normalmente eu sou cuidador. Vocês veem como eu sempre coloco cópia das coisas. Eu também tento. E quando eu sou até demais. Eu fico também... Sou bastante criterioso no processo. Mais embaralhada, tá bom. A única outra coisa é essa questão da apresentação desses documentos e do oferecimento à tributação, pelo que eu vi do seu voto, ele foi provocado a tanto pela DRJ, né, presidente, a estar apresentando, porque para mim isso é um ponto relevante, né, se no curso do processo ele foi provocado a estar apresentando porque não teria sido trazido aos autos no tocante à origem, né, dessa retenção e tudo mais, porque esse é um ponto que para mim também pega, não só o oferecimento, mas o fato do contribuinte ter sido... Olha, só vou dar uma olhadinha também no processo. Tentante responder, né, estou vendo aqui na emenda do acordo da DRJ, ele fala claramente, né, não falou que intimou, mas ele disse que não tem os comprovantes, por isso que ele não aceitou. Ah, tá bom. Até está aqui, eu acabei de ver. A utilização do imposto de renda na fonte como dedução na operação da estimativa faz necessário que, além da demonstração da efetiva retenção do imposto, através de informes de rendimento emitidos para suas pagadores, o que pode ser suprido pela conversão da retenção da dívida, seja comprovada a tributação dos rendimentos correspondentes. Perfeito. Então, isso já tinha sido... Já me resolve. Perfeito. Era só essa confirmação, e uma vez que mesmo em recurso voluntário, então, ele não trouxe nenhuma prova desse oferecimento, nada, né, presidente? Perfeito, não. Ok. Então, tá. Podemos votar? Doutor Nilson. Presidente, eu vou abrir divergência, né, numa linha que eu já expus, então, no sentido de baixar em resolução sobre a história do processo até o resultado do julgamento das duas decompas citadas aí no senhor. Obrigado. Obrigado. Doutora Gisele. Doutor Alain. Bom, presidente, na linha, como eu também já me pronunciei, né, eu vi que o senhor aplicou aqui o entendimento que, na essência, é rigorosamente o mesmo, né, em relação às estimativas compensadas. Eu acho que a questão aqui é muito mais de ordem até material, eu acho, assim, né, porque, enfim... Eu acho que o raciocínio da certeza e liquidez aqui, ele perde um pouco o sentido, né? Porque o que se faz, na verdade, aqui é um ajuste matemático para se evitar a cobrança em duplicidade, pelo menos é a maneira como eu penso. Né? Então, por essa razão, eu acompanho em toto. Quem é divergência ou eu? Não, o senhor. Muito obrigado. Você acompanhou, eu não fiquei em dúvida. Não, eu acompanho o relator. Obrigado. Okay. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator. Doutor Efigênio. Olha, presidente, só para finalizar o que eu disse, e eu vou acompanhar a divergência do Nilson, porque é o seguinte, com relação, eu ainda não fui convencido, porque o argumento que me foi colocado é o seguinte, questão matemática. Ora, se está sendo discutido liquidez e certeza no outro processo, ele ainda está pendente, é porque não tem liquidez e certeza lá. Eu não tenho lá, obviamente, eu não posso transferir uma coisa que está pendente lá para cá. Entendeu? Então, eu acompanho a divergência. Pois não, doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Presidente, até na linha que o Alan falou, né, eu entendo que realmente não faz muito sentido a gente aguardar essa homologação da estimativa, vez que o crédito já está definitivamente constituído. Então, assim, se aquela estimativa não for homologada, não homologando aqui, teríamos uma cobrança em duplicidade, então... na prática seria uma grande confusão na liquidez desse crédito, o contribuinte correria o risco de ser bitributado. Enfim, eu acho que o parecer tem toda a lógica e eu acompanho o relator em toto. Obrigado, doutor André. Só concluindo, não vou mais polemizar, vocês falaram à vontade sobre o assunto, mas eu deixo claro o seguinte, eu discordo dos fundamentos do parecer, tá certo? Mas se o fisco chegou e já está reconhecendo para outros contribuintes isso, me parece muito estranho eu chegar aqui, não, aqui eu não aceito, não. Aí esse processo não chegar lá e ele vai reclamar, e o delegado diz, o teu parecer vincula a gente no lugar. Está entendendo? Por isso que eu digo, de uma certa forma, vincula a gente. Não é que eu concorde
comparecer. Eu deixei claro, eu não concordo com parecer, mas eu vou criar um incidente processual totalmente desnecessário, que não vai dar em nada, e eu não aceitar se a Receita Federal aceitou. Paciência, né? Bom, eu vou ler agora para ver se ficou correto, viu? Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 242.742,09, que deverá compor o saldo negativo do RPJ no calendário de 2005. Vencidos os conselheiros Nelson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior, que votaram no sentido de sobrestar o julgamento até decisão definitiva dos processos que envolvem os decômpos das estimativas que formam um saldo negativo. Está correto, Nelson Efigênio? É isso? Quiser, eu repito. Não, é exatamente, as de contas que estão pendentes de julgamento, exatamente. Vou repetir, vencido Nelson e Efigênio, que votaram no sentido de sobrestar o julgamento até a decisão definitiva dos processos que envolvem os decômpos das estimativas que formam o saldo negativo. Correto? Beleza, então vamos passar para frente. Gente, eu vou agora para o item 30 da pauta. Eu pulei o item 30 porque para esse não tem sustentação oral. É o mesmo contribuinte, o da BEPAR, e o acordo está aí com os senhores, à disposição dos senhores. Deixa eu abrir ele aqui. Item 30. Bom, essa aqui é outra situação diferente. Decômpito não homologada, saldo negativo. Parte da fonte não comprovado, fonte restou um valor de 657 mil. A fonte pagadora não apresentou a DIF, retificou a DCTF posteriormente. A Decomp foi objeto de tratamento manual, tendo o contribuinte sido intimado diversas vezes antes da emissão do despacho decisório. Gera a fonte de 657 foi computado na determinação do lucro presumido do terceiro trimestre, conforme indicado as folhas tais, tá certo? Quer dizer, está inserido no total. O contribuinte apresentou um informe de rendimentos, apresentou o livro diário, o DPJ e apresentou DARF, tá certo? A DJ manteve por falta de comprovação de oferecimento à tributação do referido rendimento. Então, essa é a questão que nós vamos discutir. É comprovação de oferecimento à tributação. No recurso voluntário, o contribuinte manteve basicamente os mesmos argumentos, tá certo? Então, vamos recapitular para ver se facilita eu entrar no voto, tá ok? A questão é a fonte, e o que a DRJ disse, olha, não aceito porque você não comprovou que ofereceu a tributação. Nesse caso, eu chamo a atenção que a tributação foi pelo lucro presumido. E esse detalhe me parece ser bem interessante, tá certo? Porque o fato de ele não é lucro real, é lucro presumido. Se os senhores me autorizarem, eu vou passar direto para o voto, tá ok? Então, vamos lá. Entrando no voto. O litígio envolve a comprovação da retenção na fonte de 657.715,65 para compor o saldo negativo do RPJ do período do terceiro trimestre de 2006, que resultaria num direito creditório de 306 mil. Referida a retenção na fonte teria sido efetuada em operação com a fonte pagadora PTS Viagem e Turismo. A glosa do referido valor é decorrente de uma análise mais abrangente, conforme indicado no despacho decisório em litígio, tá certo? Então, está aqui, aplicações financeiras de renda fixa, 657 mil, não foi confirmado esse valor. Os outros valores, parece que todos foram integralmente confirmados. De acordo com a recorrente, a fonte pagadora PTS Viagem e Turismo, ao enviar a DCTF do mês de setembro, recibo tal, deixou de relacionar o pagamento acima mencionado, deixando também de informar o DAF de recolhimento do Código 3426, no valor de 657.715 em sua declaração de IF. Em 16 de abril de 2007, essa fonte pagadora, né, que envolve a retenção da fonte, enviou DCTF retificadora, essa sempre aqui não existe, retificadora, incluindo nesta declaração o recolhimento feito sobre o Código 3426 no valor de 657 mil. Não obstante a retificação acima, o montante de 2.923.180, cuja fonte restou no valor de 657 mil, foi computado na determinação do lucro presumido do terceiro trimestre, conforme indicado na ficha 14A, ficha 20, com aquele valor, que era do total do rendimento, seria
2.923.000, que justificaram essa retenção de 657. É esse valor, gente, que nós vamos nos ater, que deve se está aprovado ou não nos autos, tá certo? Ele diz, o contribuinte, olha, esses 2.923.000 estão inseridos no valor de 4.501.000, inserido na linha 20. Contudo, a fonte pagadora PTS Viagem Turismo, por um erro de fato, deixou de retificar a sua declaração de imposto de renda retida na fonte, não incluindo a hora recorrente como beneficiária do rendimento. O pleito foi indeferido para a DJ Ribeirão Preto com base nos seguintes argumentos, tá certo? Olha aí, que até eu grifei, é imprescindível a comprovação do oferecimento da tributação. Analisando essa DIPJ, eu grifei também, não se vislumbra a inclusão do citado rendimento na ficha 14A. Analisemos os documentos acostados ao processo. O contribuinte apresentou um informe de rendimentos emitido pela empresa América Travel, tá certo? A tal razão PTS. E aqui está o valor do 2.923.000 e está o imposto retido na fonte 657. A fonte pagadora não declarou a operação da expedida DIF, não havia inicialmente informado esse término, fato que foi posteriormente retificado. Foi ainda apresentado cópia do DARF, folha 116, no valor correspondente à retenção, que é 657.000. É certo que o documento de arrecadação DARF, analisado isoladamente, não comprova quem foi o beneficiário da operação, daí a necessidade da existência da DIF, conforme destacou o órgão guerreado. Porém, a legislação tributária dispôs sobre o direito de a pessoa física, junto deduzido o montante do imposto de renda devido no período do valor da fonte, elegeu como principal elemento de prova o comprovante de rendimento de retenção emitido pela fonte pagadora, tá certo? E aqui eu cito o artigo 55 da 7.450. Com efeito, mesmo na falta da apresentação da DIF, não há como simplesmente rejeitar o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, salvo, é claro, se for apurado que o documento possui algum vício que inquina sua validade. Acolho o argumento na defesa nesse aspecto. Então, quanto ao comprovante, eu estou aceitando, né? Passamos agora a análise do segundo requisito estabelecido pela legislação vigente relacionado à prova regular do oferecimento da tributação das receitas correspondentes, tá certo? A interpretação do referido dispositivo já se encontra classificado na CIM 80, né, que tem que ter retenção cômputo das receitas da base de cálculo do imposto. Para comprovar o oferecimento da tributação, o contribuinte fez referência à cópia do livro diário do período de análise, o qual está indicado o lançamento na fonte no valor de 657.000. Aqui deu para verificar, eu recortei. Nós, que o registro diário permite apenas que se identifique o lançamento do valor correspondente à retenção na fonte. Mesmo que considere esse dado suficiente, cabe destacar que, em se tratando da empresa tributada com base no lucro presumido, modalidade em que a base do cálculo do imposto não é apurada a partir do resultado contábil, mas sim a partir da aplicação de um percentual sobre a receita bruta, a comprovação do efetivo oferecimento da tributação da receita financeira somente pode ser considerada tomando como referência as informações constantes na ficha 14A da declaração de rendimentos, a apuração do imposto com base no lucro presumido. Vejamos o que consta na referida declaração. Rendimentos e ganhos de PIX e aplicações financeiras. Tem um valor que ele declarou de 802.000 só. A base de cálculo sobre o lucro presumido, 4.501. Gente, aí eu só chamar a atenção para vocês um detalhe. O que o contribuinte disse é o seguinte, olha, a minha operação, a rendimento financeiro foi 2 milhões e tanto. Ele é menor de 4.501. Mas não pode ser essa a comparação. Porque esses 4.501 não é rendimento de aplicação financeira, tá certo? Ele é a base de cálculo do lucro presumido. Ele tem que comparar com o que está na linha 6, tá entendendo? E não com 4.501. No caso, estamos tratando de uma retenção sob o Código 3426, aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento. Assim, não faz sentido a comparação dessa receita financeira, 2.923.000, com o valor total indicado na linha 20, base de cálculo presumido, que é o 4.501. Por quê? Porque nessa base de cálculo tem um percentual de construção sobre a receita bruta da atividade, como requer a requerente. Esse valor é determinado a partir da aplicação de um percentual sobre a receita bruta, no caso 32%, né, acrescido de outros resultados, dentre os quais se inclui as receitas financeiras. Poder-se até aceitar a tese da defendente, se tivesse demonstrado que o contribuinte, por equívoco,
incluiu o valor da receita financeira no total da receita bruta declarada. Mas, para tanto, deveria ter demonstrado todos os valores da contabilidade na composição do total declarado de 9.043.000. Esse não foi o caso dos autos. Portanto, em se tratando de rendimento de aplicações financeiras, o valor correto a ser tomado como referência é o indicado na linha 6, rendimentos e ganhos líquidos de aplicações de renda fixa ou variável. Desculpem. Conforme facilmente se constata, foi informado o valor apenas de 802.000, bem inferior ao montante aqui questionado, 2.923.180. Ressalte por relevante que, durante a auditoria fiscal, no despacho decisório e no julgamento de primeira instância, a necessidade de comprovação do oferecimento da receita financeira foi devidamente referenciado. Cite exemplificativamente nesse sentido o que consta no despacho decisório. Como não ficou comprovado que o contribuinte incluiu receitas financeiras na base de cálculo do lucro presumido, tal. Foi encaminhado, destarte, não tendo a recorrente comprovado o efetivo oferecimento à tributação do valor da receita financeira de 2.923.180, não há como reconhecer o direito de dedução do IRF na declaração de rendimentos, em obediência à súmula CARF 80. De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Lembro aos senhores que também é do mesmo contribuinte o 27, 28, 29 e o 31. O 27, 28, 29 e 31, ele fez a sustentação oral. Esse ele silenciou, ok? Senhores, é com meu voto, a palavra está facultada. Presidente, ele não traz nenhum elemento, só argumentação? Não, ele traz, ele diz, eu mostrei aqui, ele traz um lançamento. Ele traz o lançamento, esse é o ponto, não, eu acho que é a suficiência da prova, né? Mas o que eu quis dizer, ele tem, veja bem, por que esse cara, ele traz uma cópia do diário. Na cópia do diário tem essa retenção na fonte. Tem. Certo? Nós não estamos discutindo aqui se houve alteração ou não. Isso ficou aceito. O que nós estamos discutindo é se o rendimento financeiro foi oferecido à tributação. E aqui requer um detalhe. Se eu fosse só lucro real, era tranquilo, porque a gente sabe, contabilidade, qual é a contrapartida dessa retenção na fonte? Deveria ser uma aplicação financeira. Então, presumivelmente, essa aplicação financeira está na contabilidade. A meu ver, isso não é suficiente para o lucro presumido, porque o lucro presumido, ele pega a receita bruta, pega o percentual sobre a receita bruta e os outros acréscimos. Por isso que eu fiz questão de que a referência é a ficha 14A. Olha aí no meu voto que eu transcrevi a ficha 14A, que é a composição, a apuração do lucro presumido. A discriminação da receita bruta, 9.043.000, foi aplicado o percentual de presunção de 32%, desde 2.893.000. Além disso, ele informou rendimento de aplicações financeiras, 806.000. Deu total de 4.501.000. No nosso caso, a receita financeira é 2.900.000 e tanto. Então, na pior das hipóteses, ele teria declarado muito menor. Mas, em momento nenhum da defesa dele, ele faz referência a 802.000. Ele diz, olha, esse valor compõe a base de cálculo, porque ele está incluso no 4.501.000. Eu disse, não faz sentido comparar com o 4.501.000, porque o 4.501.000 é o 9 milhões incidido 32%, que não tem receita financeira, porque isso é a receita da atividade, e depois é que nós acrescentamos a receita financeira, ok? Então, essa foi a minha linha de raciocínio. Não, eu entendi. Então, ele não comprou. Ele não abriu, é o que eu estou falando, além de não ter o comprovante, né, aquilo que a gente falou, que ele porta por outros meios de prova, ele não aprovou, ele não... É deficiência probatória, ele não provou que aquele valor houve tributação, foi oferecida a tributação. E interessante que foi a reintimação, tá vendo? Ele houve uma reintimada, comprovar isso foi desde antes de sair o despacho decisório, tá certo? Então eu estou convicto, mas respeito, claro, todas as opiniões que vierem contrário. Presidente, mas aqui, essa colocação que você faz da suposta diferença, que ele cria essa comparação, no seu último parágrafo aqui, penúltimo do voto, logo depois, né,
da declaração do lucro presumido. No caso, estamos tratando de uma retenção, tal, assim não faz sentido a comparação dessa receita financeira de 2.923. Esse valor vem de onde? Ele a receita financeira da operação, é que ele quer. Porque ele está querendo. Esses 2.900.000 é uma... Porque, gente, nem os dois eu estou conseguindo enxergar. Deixa eu te explicar, só um minutinho, deixa eu tentar explicar. O que ele quer? Ele quer uma retenção na fonte para compor o saldo negativo. Essa retenção na fonte é daquele valor de 657 mil. Isso é retenção na fonte. Mas o que justificou essa retenção na fonte? É uma aplicação financeira de 2.900.000 e tanto. O que nós estamos discutindo? Esse 2.900.000 e tanto, que gerou essa retenção na fonte, foi oferecida à tributação? Isso, na minha visão, ele não comprovou, tá certo? Por isso que é importante os 2.900.000. O 2.900.000 é a aplicação financeira que gerou a retenção para o saldo negativo. Porque no fundo ele demonstra a retenção, o lançamento no diário da retenção, mas você não consegue ver os 2.923.000 propriamente. E, de fato, os 4 milhões são a base do lucro presumido e teoricamente, deveria contemplar essa receita financeira, certo? Só não que separado, né? Deveria. A palavra. Opa. Com a palavra, doutor Nelson. Não, é que eu estava falando, presidente. Me perdoe. Doutora Gisele, a senhora depois concluir. E depois concluir, já fica passado. A minha dúvida é o seguinte, presidente, você está partindo do pressuposto que os 2.923 teriam que estar na linha 6, rendimentos de ganho líquido de aplicação em renda fixa, é isso? E como não está nessa linha, você parte do pressuposto que esse valor de 4.501.000 não estão levando em consideração as aplicações financeiras e esse valor cuja retenção deu 600 e pouco. 657, é isso, presidente? Mas, olha, assim... É isso. Eu estava sinalizando que você não estava olhando. É isso mesmo. Esse é meu raciocínio. Esse é meu raciocínio integral. Eu vou abrir a declaração dele inteira, porque, enfim, não sei. Eu vou olhar aqui o processo, presidente. Está mudo, Nelson? Desculpe. Sim, eu entendo, assim, realmente muito relevante o fato de ser lucro presumido pela forma de apuração. Assim. Há uma distinção assim, entre a receita bruta e a receita financeira. De apuração, né? Porque sobre a receita bruta vai aplicar o índice de prestação, depois soma a receita financeira e é que vai calcular o imposto. Então, não faz sentido ele dizer que a receita financeira está dentro da receita bruta. Né? Se isso aconteceu, é um erro, ele teria que ter demonstrado, olha, eu errei a minha DIPJ, eu incluí na receita bruta uma receita financeira. Mas ele nem alega, nem prova, nem alega, muito menos prova. Era justamente essa dúvida, Nelson, é esse ponto que você colocou. Se realmente houve um erro, e aí ele confundiu e incluiu, ou não? Era essa a minha dúvida. Pois é. Aí teria que provar que errou, que incluiu a receita financeira dentro da receita bruta, quando não é correto. Então teria que ter esse passo aí que o contribuinte não deu. Não tem sentido ele dizer que a receita financeira está dentro da receita bruta. Não tem sentido nenhum. Também colocou o relator. Então, como ele não provou isso, né, que ele errou, incluiu lá na receita bruta, falou receita financeira, não tem como a gente avançar mais, na minha opinião. Né? É isso mesmo. O que ficou, viu, Nelson, nesse caso aqui, eu acho que esse processo dos 4 deles seria o mais polêmico, né? Aqui nós tivemos divergência, mas que resultado a gente daria para o processo em si? Mas a matéria foi bem pacífica, a gente sabia que ou ia voltar ou para a DRJ, ou para a DRF, e foi o nosso detalhe, né? E o outro processo também. Esse ele não fez sustentação oral, né? Porque esse era o que talvez quisesse identificasse com mais dúvida, né? Poxa, como é que está esse valor?
Então, isso também pesou bastante para mim. E um valor alto, né? Também, eu achei muito estranho, presidente, por isso da minha dúvida, porque eu falei, gente, se tivesse um erro formal, que ele equivocadamente, na composição do lucro presumido, tivesse incluído, se ele tivesse aqui na sustentação oral, ele ia esclarecer esse fato. Então, realmente, incomoda muito. É daqueles processos que a gente pensa muito, né? E quando veio os pedidos de sustentação oral, eu pensava que ia ser para esse. Porque dos 4 processos que eu analisei, esse foi o que me deu mais trabalho de pesquisa e tudo, né? E eles não querem sustentação oral, né? Mas a gente chega naquele ponto. Aí, depende do ponto de vista que a gente está olhando. Para mim não é estranho absolutamente nada. Porque a controvérsia é essa que o Nilson colocou. Para mim não é absolutamente nada estranho. Por quê? Por que não é estranho? Porque é um valor considerável desse. E eu tenho a dúvida clara. Olha, isso não está aqui. Como é que isso é justificado? Olha, eu cometi um equívoco. Eu misturei. Está aqui. Eu equivoquei no MDIPJ. Está aqui a separação, pronto. Uma prova extremamente simples. Acabou. Por que eu não faço isso? Porque eu não tenho. É isso aí. Não estou vendo, não. Você sumiu aí, é porque está tomando um café. Opa. Não. Então, mas justamente, a falta de aparição dele e do documento acaba só alimentando Não, exatamente. É absolutamente normal. Como que eu vou aqui sustentar algo que eu não tenho? Perfeito, tá bom. Vamos colocar em votação, devido ao horário, tem um intervalo, tem o intervalo da Patrícia também, tá certo? Eu vou colocar em votação, né? Eu acho que já dá para votar. Doutor Nilson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho. Doutor Efigênio. Acompanho. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Então, ficou da seguinte forma: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, nesse momento, nós concluímos a pauta de todos os processos que eram da sessão da tarde de ontem. Eu vou encerrar, nesse momento, a sessão hoje, da manhã do dia 10 de 11 de 2020, e retornamos às 14 horas com a sessão da tarde, ok? Um bom almoço a todos. Patrícia, pode interromper a gravação. Ok, bom almoço a todos. Até às 14. Presidente.